Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cila Mota, embaixadora da Carbono Zero. Hoje eu estou aqui apresentando a sétima edição do Carbono Talks. Esse programa tem o objetivo de compartilhar conhecimento de qualidade com especialistas renomados em sustentabilidade, ESG, descarbonização e eficiência energética. Hoje nós vamos falar sobre a importância da descarbonização no setor de saúde. E para iniciar esse debate, nós temos o Ivan, que será o nosso moderador, e irá apresentar os nossos convidados, Anfilófio Rodrigues e Eric Peleja. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado por estarem aqui conosco e muito obrigada pela audiência. Vamos lá para mais um Carbono Talks, Ivan. Muito obrigado, Sila, e obrigado a vocês que estão assistindo agora ao Carbono Talks. Nós temos aqui grandes pessoas que a gente vai bater um papo super bacana a respeito de descarbonização no setor de saúde, que é um tema muito importante para a Carbono Zero. A Carbono Zero praticamente iniciou as suas atividades dentro do setor de saúde, e a gente tem como um orgulho apresentar as duas pessoas aqui para que elas possam passar suas impressões a respeito de como elas estão enxergando a questão de sustentabilidade, a questão de descarbonização em suas operações. Bom, apresento aqui o Anfilófio Rodrigues. Ele é integrante lá do grupo Albert Einstein, né, do Hospital Albert Einstein. Ele, por favor, Anfilófio, se apresente aqui para a nossa audiência. Olá, muito bom dia a todos. Muito bacana estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Então, meu nome é Anfilófio. Atualmente eu sou responsável pelo pilar de sustentabilidade ambiental das operações do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito obrigado, Anfilófio. Eric, por favor, se apresente aqui para a nossa audiência, fale um pouco mais sobre você. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite da Carbono Zero. Prazer enorme estar aqui com vocês no Carbono Talks. É um prazer também encontrar o Anfilófio e dividir essa mesa aqui com ele. Bom, eu sou Eric Peleja. Eu sou engenheiro mecânico de formação, sou pesquisador na área de energia e atuo como especialista em clima e energia no projeto Hospitais Saudáveis, né? A gente vai ter mais oportunidade para apresentar para vocês o nosso trabalho, mas basicamente nós somos aí uma organização não governamental que busca atuar junto a serviços de saúde na agenda de sustentabilidade. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Eric. Bom, vamos começar aqui. O que eu queria introduzir o tema da descarbonização aqui no setor de saúde. A gente sabe da importância da descarbonização para o mundo, né? E nós sabemos ainda mais da importância do setor de saúde para a saúde da nossa população. E a gente vê com grande impacto ações que vão originar essas questões de descarbonização dentro do setor da saúde. Conversando recentemente, conversando agora com o Eric, né, perguntando algumas coisas para ele, como a gente tem, como as pessoas têm visto essa questão da descarbonização, da sustentabilidade, a gente crê que é importante atuarmos e impactarmos tanto a alta direção quanto o pessoal da ponta, até mesmo com os usuários, os pacientes que utilizam o setor de saúde, da importância de ações de descarbonização, de ações de sustentabilidade para esse setor. Bom, eu quero agora começar com algumas perguntas, né?
e entender as principais fontes de emissão desse setor, por conta de ser fundamental para identificar oportunidades de redução e implementação de soluções eficazes. Vou começar com o Eric aqui, fazendo uma pergunta para o Eric. Eric, hoje, se tem uma ideia de qual é a contribuição do setor de saúde para as emissões globais e quais seriam as suas principais fontes emissoras? Ótimo. Não, acho que é um ótimo ponto de partida para a nossa conversa de hoje. E sim, eu vou basear aqui meus dados num relatório chamado Healthcare's Climate Footprint. Aproveitando também para contextualizar vocês, né? Bom, o Projeto Hospitais Saudáveis atua no Brasil, mas nós estamos conectados com uma rede de organizações semelhantes a nós, mundo afora, e essa rede tem como, vamos dizer assim, organização mestra, uma organização chamada Saúde Sem Dano, ou Healthcare Without Harm. Bom, há alguns anos atrás foi encomendado um estudo, né, junto à consultoria Arup, que justamente buscava fazer essa mensuração, né, essa estimativa de qual seria a contribuição das emissões do setor saúde no mundo, né? E, bom, esse relatório, o Healthcare Climate Footprint Report, ele chega ao cálculo de 4,4% das emissões mundiais provém, né, da operação do setor saúde. Posteriormente, esse estudo foi continuado, né, e foi publicado o que a gente chama do Global Roadmap for Healthcare Decarbonization. E ali a gente conseguiu esquadrinhar, vamos dizer assim, pontos de ação e coisas que poderiam ser feitas. E naquele momento foram feitas também os estudos, foi fatiado esse número aí do 4,4% por países, né? E aí uma certa coincidência, o Brasil está numa proporção muito semelhante, né? Então a pegada de emissões no Brasil do setor saúde tem uma proporção também de 4,5% das emissões nacionais. Bom, em termos de distribuição dessas emissões, a gente tem que aproximadamente, isso varia de país a país, e depois eu convido todos a acessarem esses relatórios, me comprometo aqui a enviar os endereços para vocês, mas isso também está disponível nas nossas páginas. Mas variando país a país, mas um número mais ou menos consolidado, cerca de 70% das emissões estão relacionadas ao Scope 3, né? Isso é mais ou menos, vamos dizer assim, é mais ou menos natural, né? A gente sabe que a cadeia de suprimentos, a cadeia de serviços que o setor depende é muito grande, né? A quantidade de itens que são comprados, enfim. Então, obviamente, há esforços muito importantes a serem feitos em escopo 1 e escopo 2, mas, vamos dizer assim, os grandes ganhos, ou a maior parte dos ganhos, se daria atuando em escopo 3. O que é, vamos dizer assim, muito empolgante, porque permite que espraie essa interação com outros setores, mas também bastante desafiador. Muito bacana. E, Eric, depois sim, a gente vai querer uma ideia, né, de como é esse relatório, né? Depois a gente vai compartilhar aqui, se você puder compartilhar aqui com a gente compartilha nos comentários aqui do chat, o site para acessar esses relatórios. É muito, muito bom. Bom, muito obrigado pela sua resposta. Agora, Anfilófio, a gente conversou, né, lá no início do mês de fevereiro,
a respeito de eficiência energética, o que vocês já fizeram de eficiência energética, o quanto tempo você já está no setor de eficiência, né, nessa área de eficiência energética, ainda mais propriamente dentro lá do grupo. A minha pergunta é, como hospitais podem melhorar a sua eficiência energética e reduzir as emissões? Legal, né? Assim, quando você fala em grupo, né, os hospitais Elite Albert Einstein hoje tem mais de 80 operações importantes no Brasil inteiro, né, e mais de 25 mil funcionários, a gente tem um volume importante de emissões, um volume importante de consumo de recursos naturais, e, naturalmente, o hospital, dentro do seu propósito, dentro do seu objetivo de ser um hospital saudável, um hospital sustentável, desde a sua fundação, tem uma jornada longa aí de compromissos, de entregas, no sentido de tornar-se cada vez mais um hospital saudável, entregar não só a saúde, mas também um impacto ambiental cada vez menor. Um pouco sobre como a gente faz, ou como os hospitais podem fazer isso, eu diria assim, sempre começa pela governança, né? Começa por termos esses temas de melhoria do desempenho ambiental, de melhoria do desempenho energético, enquanto um tema estratégico para a organização, precisa fazer parte do planejamento estratégico. Além de fazer parte do planejamento estratégico, ele precisa estar como meta e objetivo para as lideranças dos diferentes níveis, né? Alta liderança, média liderança e as lideranças operacionais precisam estar comprometidas especificamente, objetivamente, com metas para a evolução nesse sentido. Uma vez que esse primeiro bloco é feito, é mais fácil, eu diria assim, se cria os caminhos para que os recursos sejam destinados para esse fim. Então, isso não é diferente em um hospital em relação a qualquer indústria, qualquer outro modelo de operações, né? Precisa ter um compromisso da alta liderança. O segundo ponto, ele tem um cunho, eu diria, mais técnico, né? Você precisa ter o envolvimento de todas as pessoas no sentido de conscientização, de educação, de treinamento para que funcionários, para que terceiros, para que todos os frequentadores daquele espaço também tenham uma atitude voltada para isso. E tem um outro componente ainda mais técnico, né, que o Eric gosta muito disso, que, ou seja, você precisa mensurar, você precisa conhecer números, você precisa fazer levantamentos, você precisa trabalhar com dados para poder estabelecer projetos e iniciativas que façam sentido, né, no sentido de trazer, de fato, um benefício, de trazer uma relevância para aquele tema, né, no sentido tanto de um custo adequado quanto um resultado, uma entrega importante. E eu diria assim, um terceiro, para encerrar, tudo aquilo que é feito, né, é importante que seja dado visibilidade para o público interno, para que seja percebida essa evolução, para que seja percebido que a organização está entregando aquilo internamente, e, se possível, para o público externo também. No caso do Einstein, a gente faz relatório de gases de efeito estufa desde 2010, por exemplo. Então, a gente não só mostra isso interna, como externamente, como é que a gente vem evoluindo nesse processo. Então, eu diria que são esses três passos, são um pouco do que pode ser feito por cada hospital na busca pela sustentabilidade, pela melhoria do desempenho. Muito bom, muito bom. E é isso que a gente enxerga, né? Lá junto com a Carbono Zero, a gente vem falando bastante com hospitais e OSs, e ainda mais, né, Anfilof e Eric, as OSs, né? As OSs, elas são um ponto importante aqui para a redução dos custos com energia, água, combustíveis, né? E também trazendo uma questão de sustentabilidade para tudo isso. Muito bom os pontos que vocês colocaram, né? Nós vamos daqui a pouco disponibilizar os links que você enviou, Eric, e é muito importante essa questão de governança, é o que a gente sempre está trazendo para os nossos clientes e para os nossos ouvintes aqui do Carbono Talks. Bom, agora eu vou deixar o segundo bloco aqui com a Jennifer para ela fazer algumas perguntas relacionadas ao setor de saúde também. Eu acho que agora eu vou levar um pouco mais para o lado de benefícios da descarbonização, né? Hoje a gente sabe que as mudanças climáticas estão aí, a gente não tem como negar, né? E que, através das mudanças climáticas, a gente tem uma piora na qualidade de ar, que a gente tem a elevação da temperatura, e que
aumenta a incidência de algumas doenças, como doenças respiratórias e arboviroses, certo? E isso tudo vai resultar num aumento de demanda pelo atendimento de saúde, seja em hospitais, sejam em clínicas médicas, né? E aí eu queria direcionar essa pergunta para o Eric, primeiramente. Eric, a gente já está preocupado com esse aumento de demanda? E se sim, né, o que a gente está fazendo para se preparar para isso, né? A gente está alterando a infraestrutura da nossa rede de saúde, mudando a operação, o que a gente tem feito? Bom, obrigado, Jennifer, pela pergunta. Bom, partindo, né, do entendimento dos determinantes sociais e ambientais da saúde, fica assim, bastante direto a gente pensar que uma nova realidade ambiental e, por consequência, social, vai ter impacto na carga de doenças, no perfil epidemiológico das populações, e isso, com certeza, precisa ser incorporado no planejamento da saúde pública a nível de ter a infraestrutura adequada em quantidade, qualidade e nos planos de operação. E aí a gente observa duas grandes linhas, né, para se analisar essa questão daqui para frente. A primeira, vamos dizer assim, seria num estado, fazendo uma analogia, usando uma palavra aí de analogia que talvez não seja melhor, mas num estado mais ou menos crônico, né? Então, a gente passa a viver uma nova realidade, o serviço vai estar mais impactado de uma maneira que ele não estava anteriormente. Então, por exemplo, algo que já tem se observado é a questão que antes, por exemplo, os períodos da dengue eles eram mais organizados. Com a extensão do período mais quente, o serviço de saúde que no passado, num certo mês do ano, já não estava lidando mais tanto com a questão da dengue, por exemplo, ainda continua. Então, isso com certeza traz uma pressão muito grande. E também, vamos dizer assim, um aspecto mais agudo de um evento extremo, e que aí pode trazer uma disrupção logística, inclusive uma destruição física da infraestrutura do serviço, né? Então, uma enchente que inunda o serviço, que, enfim, inclusive pode até levar abaixo uma construção, enfim, e a necessidade de evacuações emergenciais, disrupção no abastecimento de insumos, ou de insumos básicos do serviço de utilidade pública, por exemplo, água, eletricidade. Então, assim, eu acho que nesses dois aspectos há um mundo para se avançar. Nós realmente precisamos fazer mais, muito mais do que nós estamos fazendo. No âmbito do governo federal, está sendo preparado o Plano Clima, né, que deve sair em breve, e o Plano Clima, na sua parte de adaptação, tem o capítulo de saúde. Então, a gente espera que o capítulo de saúde enderece e organize, né, nessa questão do planejamento público da esfera federal em direção aos municípios, aos estados e municípios, o tema da adaptação do serviço de saúde, mas a gente também crê que o serviço de saúde não deve se furtar do seu papel de mitigação, principalmente porque há oportunidades conjuntas em certas soluções técnicas de mitigar e adaptar ao mesmo tempo. E isso a gente vê assim com muitos bons olhos, e é algo que a gente tenta desenvolver cada vez mais com os nossos membros. Então, assim, eu acho que há coisas sendo feitas, mas nós precisamos efetivamente elevar o grau de qualidade, elevar a compreensão da gravidade do problema, a compreensão das equipes, das gestões, haver a governança adequada, como bem disse o Anfilof, e a coordenação com o planejamento público mais geral. Então, eu diria que é um pouco nessa linha que a gente deve pensar esse problema e avançar nessa direção. Mas eu acho, minha percepção é que nós ainda estamos incipientes. Nós temos, claro, casos
excepcionais, o Anfilófilo, né, está aqui para demonstrar um deles, mas a gente não pode também correr o risco de tomar parte pelo todo. Acho que o setor como um todo, ainda a gente precisa de mais planejamento, de mais investimento, de mais coordenação, de mais entendimento da gravidade da questão para que a gente possa planejar um setor saúde para uma nova realidade, que está chegando mais rápido do que a gente achou que ela chegaria. Obrigado. Mas é isso mesmo, acho que o engajamento precisa ser como um todo, né? Não basta só um setor da comunidade estar engajado, estar fazendo sua parte. Todos precisam fazer para que a gente realmente veja alguma mudança, né? Porque na característica atual a gente não está vendo mudança, então a gente precisa de mais engajamento para isso. E pensando nos 2 pontos que você falou, realmente a gente precisa pensar em mitigar, que é o que a gente fala bastante, né, o que a gente está buscando através da descarbonização, e também adaptar, porque as mudanças estão ocorrendo rapidamente, então a gente precisa se adaptar. E aí, pensando em 2 cenários, né, a gente precisa estar pronto para 2 cenários. Eu sempre penso um cenário, o melhor cenário e o pior cenário, onde o pior cenário seria a gente não conseguir desacelerar essas mudanças climáticas, né? Então, a gente deveria estar preparado para ela, como o Eric falou, com essas mudanças de infraestrutura operacional, enfim. E considerando um melhor cenário, onde a gente conseguisse, então, o comprometimento de toda a sociedade, né, de todos os setores, inclusive o da saúde, e a gente conseguisse, através da descarbonização, frear essas mudanças climáticas. E aí, Anfilófilo, eu queria conversar um pouco com você sobre a descarbonização, né? Sendo que a descarbonização a gente já sabe que ela tem impactos positivos para o meio ambiente, isso é indiscutível, né? Mas a gente já está falando, sobre isso, sobre essas mudanças no meio ambiente ao longo de vários Carbono Talks, né? E hoje a gente quer falar um pouco sobre o impacto da descarbonização e os seus benefícios para o setor da saúde. Você pode falar para a gente, assim, alguns desses benefícios para o setor da saúde, o que pode ser revestido para a saúde da população? Legal. Assim, eu vou aproveitar os ganhos que já foram colocados aqui com relação por exemplo, doenças respiratórias, né, de uma maneira geral. Acho que no inverno isso é visível, é perceptível e é mensurado no sistema de saúde a elevação, né, da demanda, especialmente de crianças e idosos com relação a doenças respiratórias, em função de nós ficarmos, né, com aquele clima mais pesado, chove menos, a poluição, né, e parte dessa poluição está diretamente relacionada com a emissão de gás, está diretamente relacionada à queima de combustíveis fósseis, né, nas grandes cidades, elas geram um impacto grande. Então, uma vez que a gente reduza o uso desse tipo de atividade, né, descarboniza essas atividades, a gente vai ter uma consequência direta na melhoria da saúde dessas pessoas, e a gente fala especificamente de populações, crianças e idosos, que são mais vulneráveis a esse tipo de problema, né? Não que os adultos também não sofram, mas eles são um pouco mais afetados por isso. Então, você tem o efeito da melhora da saúde das pessoas, você tem o efeito, né, de reduzir a demanda em um sistema de saúde que já está estressado por demanda, né, já está limitado, que vem sendo cada vez mais estressado em função do envelhecimento da população, que também gera, né, um aumento dessa pressão por demanda, que já está estressado do ponto de vista de capacidade financeira, né, de financiamento para o serviço ser prestado. Então, se a gente conseguir, de fato, reduzir esse volume, você tem um efeito triplo do ponto de vista de benefício, né, diretos e indiretos para a população. Uma vez que você não gasta o dinheiro com esse serviço de saúde, você pode, eventualmente, tratar em outros temas mais preventivos. Então, seria prevenção para a saúde de forma direta. Se a gente olhar ao lado, né, dos efeitos que a gente já tem observado do ponto de vista de eventos extremos, esse é um tema, como a Eric falou, muito complexo. Assim, a gente hoje manter as estruturas onde elas estão e como elas estão já é um desafio. E se imagina pensar em uma estrutura resiliente, uma estrutura nova, uma estrutura capaz de suportar esses
localmente esses eventos extremos, como também pensar em logísticas, em uma estrutura que possa prestar esse serviço. A gente hoje, isso assim, todos sabemos, né, ou quase todos talvez temos clareza de que essa é uma necessidade, mas daí a viabilizar uma solução, eu diria assim, extremamente desafiador. Então, assim, nesses dois cenários, se nós atuarmos na causa, na raiz, em evitar, né, que eu acho que é o grande ponto aqui, como a gente faz para desacelerar, para evitar esse processo, é o caminho. E na medida que a gente vai avançando nesses efeitos, a gente vai percebendo que o problema vai ficando cada vez maior e vai percebendo a nossa incapacidade de resolvê-lo como um todo. Eu sempre volto a pensar naquilo que é local e que a gente pode fazer imediatamente para ir gradativamente resolvendo essa questão de maneira do micro para o macro. Ótimo. Obrigada, Anfilófio. E agora a gente, para seguir aqui na nossa pauta do dia, eu vou chamar o Ivan, que aí vocês vão conduzir um assunto voltado bem especificamente para o projeto Hospitais Saudáveis, né? A gente tem como cliente alguns clientes que participam da rede, o Einstein com o Anfilófio também participa, né? E a gente tem um representante aqui, que é o Eric. Então, convido o Ivan para conduzir esse bloco. Muito obrigado, Jennifer. A gente sabe da importância, né, desse projeto e de muitos outros programas que existem para a gente buscar, não só em hospitais, mas também em indústrias, na parte educacional. Isso é bem impactante para todo o setor. Mas, especificamente do projeto Hospitais Saudáveis, que tem sido esse grande ator na descarbonização do setor de saúde, Eric, você pode nos contar sobre esse projeto e as suas iniciativas do que é o projeto Hospitais Saudáveis? Claro, e agradeço a oportunidade. Bom, o projeto Hospitais Saudáveis, ele nasce do encontro de profissionais da área da saúde muito engajados, né, na questão ambiental, mas que naquele momento, lá pelos idos de 2008, 2010, não encontravam, seja na sociedade civil, seja nas suas próprias instituições, um ambiente para levar a cabo essa discussão de maneira mais qualificada e também para propor mudanças, né? Bom, esses profissionais se juntam e fundam, né, a Associação Civil, né, que é o Projeto Hospitais Saudáveis, e se constitui, então, essa entidade. O primeiro grande tema que o PHS, né, Hospitais Saudáveis, trabalha é a questão de phase-out de mercúrio no serviço de saúde, né? Eu acho que quem é um pouquinho mais velho, não tanto, vai se lembrar da presença do mercúrio em uma série de equipamentos, enfim, da atenção à saúde, né? O mais clássico seriam os termômetros, mas haviam outros, né? O próprio amálgama, os figmomanômetros, enfim. E ali foi feito um grande trabalho articulado com essa rede mundial, a qual eu já fiz menção, para o phase-out e substituição desses produtos por produtos, vamos dizer assim, menos agressivos do ponto de vista ambiental, com menos problemas de descarte, enfim. Bom, a partir disso, o trabalho continua e nós passamos a incorporar as agendas, né? As 4 grandes agendas que a gente trabalha, que é clima, né, na parte de inventários de emissões, resíduos de serviço de saúde, compras sustentáveis e energia. Bom, o PHS, então, organiza uma rede de serviços de saúde que faz parte da Rede Global Hospitais Verdes e Saudáveis. Essa rede, enfim, tem os seus análogos mundo afora, e uma vez os hospitais, não só os hospitais, mas qualquer serviço de saúde aderindo ao PHS, ele automaticamente adere à agenda sustentável, a Agenda Global Hospitais Verdes e Saudáveis, que conta com 10 pontos, que aí eu mencionaria bem
brevemente aqui para vocês, que é o ponto de liderança, substâncias químicas, resíduos, energia, água, transporte, alimentos, produtos farmacêuticos, edifícios e compras. Que seriam, vamos dizer assim, 10 grandes norteadores, 10 pontos de ação e de alto interesse que as organizações de saúde devem estar bastante atentos, porque há oportunidades de descarbonização, há necessidade de adaptação e também há oportunidade de mitigação de outros impactos ambientais, por exemplo, a poluição química, a poluição por plásticos e de outros elementos perigosos. Bom, voltando então às nossas 4 iniciativas perenes, que a gente traz o nome para elas de desafios, né? Os desafios se ocupam desses 4 grandes temas em específicos dessa agenda, que é, como eu já disse, clima, energia, resíduos e compras sustentáveis. Nesses desafios, o que eles são? Eles são estruturas de trabalho na qual a gente faz o reporte de dados, né? Eles, na realidade, nos reportam dados nessas 4 grandes temáticas, e a ideia, mais ou menos, é a seguinte: um reporte no qual a gente vai fazer um diagnóstico, ou seja, qual que é a foto inicial daquela operação, quais são as oportunidades, onde estão as maiores oportunidades de atuação. Reportes, obviamente, a partir desse diagnóstico, deve ser realizado um plano de ação. Esse plano de ação deve ser implementado, e uma vez que ele é implementado, os reportes continuam para que a gente consiga mensurar efetivamente o efeito daquelas intervenções. Muito obrigado, Eric. É importante citar, né, como é o PHS, o Projeto Hospitais Saudáveis, né, e também aqui eu chamo o Anfilófio para falar como que o Hospital Albert Einstein, que é um dos participantes do Projeto Hospitais Saudáveis, hoje quais são as práticas de descarbonização que vocês adotam e quais os benefícios vocês têm observado dessas ações? Então, sim, o Einstein tem uma história, né, de busca pela sustentabilidade ambiental, e nos últimos anos, né, o PHS tem sido um dos parceiros nesse processo, nessa busca, a gente tem trabalhado junto nisso. Então, assim, como é que isso acontece, né? Se a gente olhar do ponto de vista prático, né, a descarbonização nos hospitais ela pode começar, né, por meio da eliminação de gases anestésicos, né? Ou seja, aqueles gases anestésicos que eventualmente têm relevância do ponto de vista de gases de efeito estufa, eles podem ser um alvo inicial, né? Ou seja, os gases que têm uma relevância do ponto de vista de emissões de carbono equivalente, né? Quando a gente também olha para esse processo, ele passa pela transição energética. Na transição energética, se a gente olhar escopo 2, energia elétrica, que é especificamente um dos escopos na medição da descarbonização, na medição das emissões de carbono. Nessa transição energética que passa pela redução, pela eficientização, para evitar desperdícios, né, e passa também pela compra de energias renováveis, né? Assim, em 2025, o Einstein já está atuando com 0 emissões em todas as suas operações, né? Ou seja, o Einstein será, né, o nosso reporte de 2025, a gente já está porque a gente já sabe que desde janeiro a gente já está com 0 emissões, ou seja, toda a energia elétrica que a gente consome em todas as operações, incluindo todas as públicas, já estão com 0 emissões. Uma parte disso vem, mais da metade da nossa energia elétrica vem de uma usina própria, né, uma usina que a gente chama de autoprodução de energia, que começou a operar e fornecer energia para o Einstein desde janeiro de 2025. Naturalmente, quando você olha para esses programas de descarbonização, benefícios, né, como é que você pode avaliar os benefícios que a organização tem, nesse contexto, acho que assim, o impacto ambiental, nós falávamos antes do efeito positivo na saúde na medida que você descarboniza, acho que é o mais importante, mas é fundamental que a gente consiga também ter uma visão financeira, de um equilíbrio financeiro para esses esforços, certo? E também
essa jornada e nessas parcerias, é importante que a gente olhe o reforço público em relação ao compromisso que a organização tem. O Einstein tem um compromisso de ser uma organização que causa um impacto positivo para a sociedade, que causa, né, que a gente chama de propósito do Einstein, levar uma gotinha de Einstein para cada cidadão. A gente entende que essa gota é qualidade de vida, é benefício, é cura, e essa cura não está apenas no cuidado da pessoa, no cuidado com indivíduos de todos os lugares, né? As nossas operações, a grande maioria, elas estão em operações públicas, mas também passa, né, também necessita que a gente continue essa jornada de causar um impacto cada vez menor no ambiente. E é importante, né, essa diminuição do impacto para exatamente não gerar, não ter um peso maior no sistema de saúde, né, não causar um peso maior no sistema de saúde. Acho que o projeto Hospitais Sustentáveis, ele é uma iniciativa extremamente importante para o setor de saúde. Então, a gente sempre, desde 2022, a gente tem conversas com o pessoal do projeto Hospitais Sustentáveis, porque a gente busca isso, tá, dentro das operações em que a gente tem com a Carbono Zero, e fico feliz demais, até o PHS está aqui falando, e o Hospital Albert Einstein também está aqui falando das suas ações que vocês têm aqui. Bom, o próximo bloco eu vou deixar aqui com a Jennifer, para que ela possa conduzir o próximo bloco. Pegando o gancho aqui, vocês estavam falando agora sobre impactos, e vocês estavam falando sobre os impactos, que a gente entende realmente que a descarbonização ela promove um impacto positivo, ok, isso é inegociável, mas existem também desafios, né, relacionados à descarbonização. E eu queria, nesse bloco, conversar um pouco com vocês sobre os desafios, sobre as perspectivas. Eric, como que você enxerga o papel de medidas regulatórias, incentivos ou programas como o projeto Hospitais Saudáveis para que o setor de saúde adote medidas mais sustentáveis? Bom, eu acho fundamental, mas a gente observa os desafios são muito grandes, né? E muitas vezes a gente está falando o setor saúde, mas o setor saúde tem agentes muito heterogêneos entre si, né? A gente tem o poder público, as agências reguladoras, né? A gente tem hospitais filantrópicos, a gente tem as organizações sociais de saúde, a gente tem unidades sendo administradas diretamente pelo Estado e unidades com fins de lucro, listadas na Bolsa. Temos também as operadoras de seguros de saúde, enfim. Então, existe um ecossistema de agentes que são bastante heterogêneos entre si. E eu acho que essa questão da regulação, ela se torna bastante mais desafiadora, né, num ambiente heterogêneo, onde você tem diferentes atores provendo o mesmo serviço. Pensar, enfim, já é um desafio por si só regular tudo isso. Agora, pensando ainda na inserção de uma performance ambiental e climática, né, isso fica ainda mais desafiador, né? A gente já tem, por exemplo, alguns corpos de legislação e corpos regulatórios consolidados, por exemplo, na parte de resíduos de serviço de saúde, mas a gente precisa, então, criar novos corpos regulatórios, por exemplo, vamos dizer assim, na questão, por exemplo, de indicadores de emissões para a operação de serviço de saúde. Mas isso está interligado, né? Então, o ideal seria que a gente tenha legislações, normas, corpos regulatórios que conversem entre si, que já respeitem o que já existe, e o que já existe se adapte a uma nova realidade. Então, eu acho que isso é bastante desafiador, no sentido que a gente está falando, como eu estava comentando antes, dessa multiplicidade de agentes,
E do ponto de vista do Estado, né, ou do governo, mesmo esses corpos regulatórios também são feitos por múltiplos agentes, né? Então, não é todo mundo que está fazendo a mesma coisa. Para citar 2 casos, a gente tem a Anvisa, por exemplo, trabalhando na parte de resíduos, também legislações ordinárias, e a ANS trabalhando na parte da fiscalização das operadoras. E tudo isso precisa conversar de alguma forma. E muitas vezes a gente sabe que a coordenação, mesmo dentro do serviço público, ela também é desafiadora. Então, esse é um ponto, eu acho que a gente deve trabalhar de forma que haja mais coordenação, compatibilização, clareza de normas, para que a gente, de fato, consiga caminhar nesse sentido, né? Caso contrário, eu acho que, para usar um termo que talvez soe meio mal, mas a gente corre o risco de criar muitos custos de transação, né? Então, criar um corpo normativo altamente complexo, que é difícil de operacionalizar, o próprio agente regulado entende aqui pouco aquilo, o agente regulador também tem dificuldade de aplicar. Eu acho que esse é o pior dos cenários, porque a gente geraria uma situação de fazer parecer que avançamos. Temos aqui a estrutura normativa, a estrutura regulatória para levar a cabo a descarbonização do setor saúde, mas aquilo é algo meio intratável, difícil de operacionalizar. Então, acho que esse seria o pior cenário. Então, voltaria a dizer essa questão de compatibilização, coordenação, clareza, simplificação. Então, esse é um ponto. Do ponto de vista do PHS, eu acho que assim, a gente trabalha em uma série de linhas, né? Uma delas é nesse corpo a corpo com o serviço de saúde, fornecendo as ferramentas, né? O treinamento e as ferramentas, e muitas vezes colocando o problema, né? A gente sabe que a operação do serviço de saúde, o que não falta é um profissional sobrecarregado, que ele já não precisa de mais problemas, mas claro, a gente faz também esse serviço de conscientização e explicar, bom, nessa operação nós vamos ter que começar a considerar certas outras coisas que historicamente não foram consideradas e nós vamos ter que mensurar isso, nós vamos ter que fazer planos de ação sobre isso, nós vamos precisar intervir nisso. Então, esse é um ponto inicial, né, que eu acho fundamental. O segundo, de fato, após essa problematização feita, essa conscientização, é fornecer a estrutura de trabalho, né? Então, bom, vamos começar a medir, vamos começar a mapear aqui emissões, energia, seu processo de compras, a sua gestão de resíduos, vamos gerar indicadores, vamos ver onde podemos atuar, e uma vez que a gente atuou, vamos medir os resultados, né? Então, acho que assim, isso é fundamental, mas muito difícil, né? A gente vinha conversando um pouco antes dos desafios que a gente encontra. Um ponto, por exemplo, é a rotatividade de profissionais. Então, muitas vezes a gente vem treinando um profissional e ele enfim, muda de área, ou sai da instituição. E aí, nesse ponto, eu volto ao que o Anfila falou sobre a estrutura de governança. Precisa, assim, antever isso e impedir que isso aconteça. Assim, muitas vezes não está claro para o gestor, né, o custo da perda daquele profissional. E a gente que passou ali 1, 2, 3 anos treinando ele, né, a gente teria isso mais claro. Então, que a gente consiga, o fato da gente conseguir comunicar isso, muitas vezes de maneira adequada, facilita bastante, né? E então, para resumir, eu diria, comentando sobre essa parte da regulação, né, que eu já falei, e sobre a parte da nossa atuação, há que se ter uma governança adequada, uma alta direção engajada, sensibilizada em relação ao problema e que vai criar uma estrutura de cima para baixo que esse problema possa, de fato, ser endereçado, operacionalizado, e que possa ser feita, de fato, uma intervenção sobre ele. Muitas vezes a gente vê situações heróicas e assim, muito legais que
que inclusive nos contagia no sentido da gente ficar animado com o trabalho e seguir em frente, que são profissionais na ponta, levando a cabo essas iniciativas, muitas vezes sem grande apoio das direções, e aí eles vão e galgam esse apoio e conseguem, mas a gente percebe que se isso for internalizado na cultura organizacional e que isso se reflita na estrutura de uma maneira explícita e organizada, o trabalho avança muito mais rápido. Para fazer o arco de fechamento, a regulação pode cumprir esse papel, né? Ou incentivos externos. A gente observa que unidades que fazem relatórios para investidores, fazem seus relatórios assim, de sustentabilidade, onde tem esse olhar de um terceiro sobre elas, isso é um certo incentivo que as leva a operar de uma maneira, vamos dizer assim, mais preocupada em relação a isso. Mas é preciso pensar também como que esses incentivos podem ser criados, por exemplo, para as organizações sociais, para as filantrópicas, ou, vamos dizer assim, para unidades pequenas, Brasil afora, que não estão com o seu nome exposto na mídia e esse tipo de coisa. E nesse sentido, eu acho que um corpo regulatório claro, objetivo, coordenado e conciso, ele pode fornecer isso. E, por último, a questão dos contratos, né? A gente sabe que uma boa parte dos aparelhos dos serviços de saúde são de posse do Estado, né? Mas são concedidos via os contratos de gestão para serem operados por uma terceira parte. Eu acho que é um espaço bastante interessante para a gente avançar no entendimento do desenho desses contratos. Isso eu acho que tem que ser debatido com bastante cuidado e bastante serenidade, porque eu acho que do ponto de vista da gestora, se mais, vamos dizer assim, mais indicadores, mais cobranças são colocadas, ela, do ponto de vista dela, pode falar, bom, então tudo bem, isso só vai ser mais caro. E a gente sabe que isso, num contexto do SUS, não é o ideal, né? O encarecimento desses contratos de gestão. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer que essa agenda avance e o mecanismo contratual, internalizando aspectos de uma gestão ambiental nas emissões, nas compras sustentáveis, processos de compras mais inteligentes, isso é um espaço assim sem tamanho para a gente avançar. Eu falei que ia finalizar, mas peço desculpa, eu vou falar só mais uma coisa. A gente vai falando e as coisas vão vindo na cabeça, né? Eu acho que um outro ponto, fazendo menção ao ponto inicial que eu comentei, mais ou menos 70% das emissões estão em escopo 3, né, em cadeia de suprimentos e tudo. E a gente percebe que, vamos trazer um pouco por esse aspecto regulatório, claro, houve um avanço da legislação de compras públicas, né, os novos processos licitatórios, mas é importante que a gente também engaje equipes de compras. Muitas vezes, assim, uma boa especificação de compra, ela pode, para todo tipo de insumo, né? A gente pode estar falando desde um insumo que vai servir assistência, né? Luvas, seringas, a gente tem tido uma discussão grande sobre plásticos e têxteis médicos dentro do PHS, mas seja, por exemplo, um equipamento de ar-condicionado. A gente percebe que, vamos dizer assim, essa nova realidade que se impõe sobre nós exige que mais perguntas sejam feitas sobre um produto, né? A gente trabalhou com bastante detalhe um tempo atrás na questão de gases refrigerantes. Então, muitas vezes, a gente observava um serviço de saúde ia comprar um equipamento de climatização e o gás refrigerante muitas vezes não era especificado no processo. Seja, vamos dizer assim, numa compra de um agente que não está fazendo via licitação, uma compra privada, ou numa compra pública. Então, assim, a gente vai engajar eles no sentido de trazer essas informações que mais perguntas precisam ser feitas. Então, bom, qual que é o meu gás refrigerante que opera dentro dessa máquina de refrigeração?
ou no caso dos testes médicos, quais são os polímeros que fazem parte deles, né? Há o problema dos microplásticos, há o problema de disruptores endócrinos, como que eu vou fazer o descarte disso? Há possibilidade de logística reversa, enfim. Então, os processos ficam mais complexos. A gente vai precisar de profissionais mais informados, mais preparados, melhor remunerados, com mais estabilidade, para que a gente consiga efetivamente avançar, de fato, de uma maneira mais concreta em todas essas agendas que a gente está julgando como essenciais. Eu peço desculpas, acho que ficou um pouco confusa e longa aqui a minha fala. Não, ficou ótimo, Érico. Fica disponível para a gente continuar o papo aí. Ótimo, eu acho que é isso mesmo. A gente precisa de medidas regulatórias que tenham essa clareza, que sejam simples também, porque não adianta a gente ter algo tão complexo que quem o gestor não vai entender e não vai conseguir implementar com excelência, né? E pensando aqui em um modelo, né, como é o Einstein aqui, representado pelo Anfilófio, né? Anfilófio, com base na sua visão de gestão hospitalar, quais são os principais desafios operacionais e financeiros para a implementação dessas ações de descarbonização? Eu sei que você falou aqui que o Einstein já basicamente zerou suas emissões, mas quais foram esses desafios operacionais e financeiros para que vocês alcançassem o resultado que vocês têm hoje? Legal, assim, acho que essa é a pergunta mais interessante de responder, né? Quando nós falamos em descarbonização, o grande ponto é gostar de desafio. Eu falei, a gente está zerando já em 2025 as emissões de escopo 2, né? Quando eu falo em transição energética, especialmente relacionada à eletricidade. Assim, quando a gente olha uma visão de futuro, eu sempre gosto de amarrar, né, a visão do Einstein de ter, né, de levar uma gota para cada cidadão e causar esse impacto positivo. Se a gente traduz esse propósito para uma visão ambiental, o grande desafio que nós temos é levar para todas as operações públicas, que são a maioria, a mesma visão, o mesmo modelo de gestão que a gente já aplica há muito tempo nas operações de saúde suplementar. Então, esse é o grande desafio que a gente tem. Assim, para citar como exemplo, né, essa semana eu estou viajando entre as operações públicas, ontem eu estava em Aparecida de Goiânia, hoje eu estou aqui em Goiânia especificamente, eu estou em um hospital que é o Hospital de Urgência do Estado de Goiás, chamado de UGO, um hospital de mais de 350 leitos, e o objetivo dessa viagem é alinhar com os gestores locais. Eu estava há pouco em reunião com o comitê executivo dessa operação, discutindo exatamente de que maneira a gente consegue viabilizar a aplicação desse modelo de gestão, definir essas metas, né, obter o comprometimento deles e a gente desenhar de forma viável o processo de descarbonização, toda a melhoria do desempenho ambiental, todo esse processo em todas essas operações, né? Amanhã eu vou para a Bahia. Então, assim, o grande desafio é conseguir conciliar esses desafios com os desafios operacionais locais, né? O ponto de partida é diferente, os recursos financeiros são diferentes, mas o desejo e a busca, a determinação institucional é que isso seja feito dessa forma. Por isso que eu sempre amarro com a lógica da instituição de querer buscar levar isso de forma muito séria para cada uma das operações. Então, esse eu diria, é o grande objetivo, conciliar tudo isso em um volume grande de operações públicas que a gente tem hoje espalhadas pelo Brasil. A boa notícia é que os parceiros, né, nesse caso aqui do Hugo, é o governo de Goiás, no caso de Aparecida de Goiânia, o Hospital Municipal, né, o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, o parceiro público está sensibilizado com esse tema, o parceiro público literalmente quer avançar junto conosco para viabilizar a implantação de todas as ações. Então, há uma expectativa muito positiva, né? A receptividade de todas as lideranças aqui, ela é excelente, todo mundo está, diria, comprado, né? Todo mundo quer fazer, e os próximos passos, naturalmente, envolvem trazer, como eu falei antes, todas as pessoas, todas as camadas, dos níveis operacionais para a causa, e gradativamente nós chegarmos na estratégia da Agenda 2030 também para essas operações. Assim, o desafio é fazer com que essas operações tenham uma velocidade de adequação
bastante grande para que a gente consiga, enquanto instituição, eu falo de todas aquelas operações que o Einstein tem responsabilidade de gestão, alcancem, né, os níveis de excelência, nesse caso falando de sustentabilidade ambiental, dentro do mesmo intervalo que a gente chama, né, publicamente de Agenda 2030. Então, esse é o grande desafio, né, viabilizar financeira e operacionalmente em cada uma dessas operações aquilo que a gente já diria está bastante consolidado na saúde suplementar. Se eu puder complementar, né, um exemplo, né, se eu falei da autoprodução de energia, né, a gente levou 4 anos trabalhando para viabilizar esse projeto, para que o Einstein pudesse dizer, nós temos uma autoprodução. E aí, lógico, tem um desafio técnico gigante, tem um desafio financeiro, jurídico, importante nesse processo. Então, nesse conjunto, né, de ações, ter um apoio jurídico é fundamental, né, contar com uma integração com análises financeiras, análises jurídicas, ter o patrocínio da alta liderança e ter uma clareza técnica em relação ao que é a melhor solução a ser adotada por aquela operação é fundamental. Então, o desafio das equipes diretas é exatamente ter essa leitura e conseguir evidenciar para as altas lideranças que esses são os caminhos mais adequados a serem seguidos. Isso também, eu diria, isso ajuda muito a ter todos os apoios necessários no sentido de viabilizar ações. Obrigada, Anfilófio. A gente está com o tempo já aqui bem avançado. Temos algumas perguntas do YouTube. O Ivan a gente vai projetar elas. Sim, Jennifer. Vou direcionar para você. Sim. Laís, se você puder colocar a pergunta da Tirza aqui, que a gente vai fazer para o Eric, aqui na tela. Bom, a Tirza, Eric, perguntou para a gente, existem hospitais ou instituições que já são referência em descarbonização? Vamos colocar, o Einstein, a gente já viu que tem bastante iniciativas, já é uma referência aqui no setor de saúde. A gente tem outros, e o que a gente pode aprender com eles? Claro. Eu não vou me arriscar aqui, me pôr em maus lençóis e fazer citações nominais, mas eu convido vocês, a gente tem, todo ano existe uma premiação, né, no PHS, que são os campeões do clima, e anualmente, enfim, os campeões do clima estão listados lá no nosso site, eu convidaria você a dar uma olhada lá. Mas o que eu diria é o seguinte, eu acho que muitas vezes a gente está bastante imbuído da intervenção, né? Olhar a intervenção, um aspecto tecnológico, alguma coisa prática que foi feita, mas eu diria que a tarefa número 0, né? A tarefa número 0 é estabelecer um fluxo de informações. Inclusive, um dos nossos campeões climáticos, apesar de ter também ações muito importantes na parte de mitigação e adaptação, mas um dos elementos que nos levou a fazer essa premiação foi um estabelecimento de um fluxo interno, de procedimentos internos para a gente ter um fluxo de informações bastante linear, bastante azeitado, sem grandes custos internos para levantar certas informações. Para dar um exemplo para vocês, não sei se todos aqui da nossa audiência estão mais ou menos afeitos ao que é o inventário de emissões ou uma auditoria energética. A gente tem ali conjuntos de informações que estão em áreas diferentes da organização. E muitas vezes que áreas que nunca precisaram interagir ou nunca precisaram mandar aquela informação para fora delas próprias, né? Então, para dar um exemplo muito simples para vocês, dentro dos nossos desafios, nós temos uma parte de perfil, onde ali a gente vai estar, de fato, levantando o perfil, então, quantidade de funcionários em tempo de equivalência de jornada, né? Que a gente também sabe que as jornadas no setor são enfim, a área construída e a média de leitos ocupados no ano. Então, muitas vezes isso
tá nos tradicionais SAMs, né, os serviços de estatística médica, e muitas vezes eles estão ali naquela parte da gestão. E esse profissional ele nunca foi provocado pelo engenheiro, vamos dizer assim, que está fazendo o nosso desafio de energia, a enviar aquele dado, né? Então, assim, aquele fluxo, num primeiro momento, parece tudo muito estranho. E às vezes demora, às vezes há enfim, e tudo isso precisa ser feito. E uma vez que isso é feito, a participação entra num regime permanente que fica praticamente, vamos dizer assim, não digo apertar um botão, mas a coisa flui muito bem. E aí a gente chega nesse ponto que a gente citou anteriormente, da possibilidade de realizar bons diagnósticos, porque a gente tem confiança na qualidade e na quantidade de dados que a gente recebe, fazer os planos de intervenção e também de bons acompanhamentos, porque, novamente, nós confiamos nos dados e na qualidade do que foi medido. Então, eu diria que essa tarefa número 0, que é estabelecer um bom fluxo de informações, bons procedimentos e tornar aquilo natural na sua unidade, seria, de fato, assim, uma referência, um marco inicial para o trabalho de descarbonização e para o trabalho de adaptação e resiliência. Bom, muito obrigado, Eric. Acho que a gente conseguiu responder aqui a pergunta da Tirza. Eu vou tomar a liberdade aqui para a gente depois responder as outras perguntas aqui, enviando para vocês aqui nos comentários, até mesmo na descrição, para que a gente não tome mais o tempo aqui dos nossos convidados, porque a gente sabe das agendas deles, que são agendas bem complicadas. Bom, eu vou aqui para o encerramento e vou passar agora a palavra para a Sila, para que a gente possa encerrar, convidar vocês para os próximos episódios. Obrigada, Ivan. Maravilha, pessoal. Muito obrigada, Anfilófilo. Muito obrigada, Eric. Foi super importante o conhecimento que vocês compartilharam conosco, com a nossa audiência. É uma parte da nossa responsabilidade engajar esse público e toda a sociedade nessa pauta de descarbonização. Eu quero convidar vocês para fazer as considerações finais e principalmente dando o foco para a COP30, que esse ano acontece aqui no Brasil. Como vocês estão vendo, quais são as expectativas e, acima de tudo, como vocês pretendem interagir com esse evento. Vamos começar pelo Anfilófilo, por gentileza. Legal. Então, assim, em 2024 nós tivemos, né, a COP29 no Azerbaijão, foi uma experiência bacana. E agora nós temos a possibilidade de estar aqui no Brasil, na COP30, em Belém, levando aquilo que a gente acha que vale a pena compartilhar com as pessoas, né, do ponto de vista de eventualmente possa servir de contribuição para que eles também se inspirem, para que eles também tenham apoio técnico no sentido de conseguir avançar nas suas agendas de descarbonização, nas suas agendas de melhoria do desempenho ambiental. Eu quero agradecer pela oportunidade, espero que tenha sido útil esse momento que nós estivemos aqui conversando e, enfim, até a próxima. Obrigada, Anfilófilo. Eric, por gentileza. Bom, a gente tem uma agenda forte em direção à COP30, né? Nós estivemos na COP29, interagimos com representantes do Ministério da Saúde. A gente está vendo uma mudança agora no Ministério da Saúde, né? Então, a nossa expectativa é que essa mudança não traga uma mudança na linha que a agenda de saúde e meio ambiente, o nexo saúde e clima vinha sendo tratado pela gestão da ministra Anísia. Então, a gente espera muito que haja uma continuidade em relação a isso e, enfim, estaremos participando do evento, estaremos interagindo com os agentes públicos ao longo do ano como um todo
e, sobretudo, engajando os nossos membros em direção a posicionamentos, a pressão nas negociações, porque mais ou menos é isso a conversa que a gente fez, né? Há um nexo saúde e clima, há um nexo da carga de doenças e o clima. Então, nos parece bastante justo que o setor saúde sente à mesa das negociações, faça pressão, tenha suas petições ouvidas, porque, enfim, é isso, né? No fim das contas, estamos falando de um serviço público absolutamente essencial, tanto, enfim, na qualidade de vida, mas para que nos prepare para uma nova realidade social e ambiental. Então, nada menos justo que estejamos lá sendo ouvidos e vamos estar trabalhando para isso ao longo desse ano. Fica o convite também para que acompanhem as redes do PHS para verem as iniciativas e se somarem a elas. Obrigado. Muito obrigada. Pessoal, mais uma vez eu agradeço a participação, a disponibilidade de vocês. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada, Jennifer e Ivan, pela moderação. Estamos chegando ao fim da 7ª edição do Carbono Talks. Acompanhem as nossas redes, assistam aos episódios que estão aqui e nos veremos nos próximos. Muito obrigada, um ótimo dia para todos vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.